Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luli, do Lu Livros, e hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo da série de Vai Cair na UFSC. Eu escolhi hoje falar de O Mês da Gripe, que é esse livro aqui do Valente Xavier. Eu achava que era O Mês da Gripe o título, mas, na verdade, o título é O Mês da Gripe. Mês de mês mesmo. Tipo, outubro, novembro, dezembro, mês. Porque esse livro tem uma linguagem antiga, e aí mês, naquela época, se escrevia com Z, então é o mês da gripe. Bom, então eu vou começar falando que esse livro é bem diferente, ele é considerado uma narrativa kinema. Inclusive, assim, o Valente Xavier, além de escritor, ele trabalha com cinema também, e esse livro não tem uma narrativa comum, eu vou mostrar até pra vocês. Ele é feito por colagens. Então, qual a intenção desse livro? É uma colagem por justa posição. Ele bota as informações em uma ordem para que o leitor tire as suas próprias conclusões, crie a sua própria história. Esse livro não foi o mais difícil de ler, na verdade foi um dos mais rápidos, mas eu acho que vai ser o mais difícil de explicar justamente por esse fato de o leitor ter que interpretar a história do seu próprio jeito. O mês da gripe, ele vai se tratar sobre a gripe espanhola, especificamente quando ela chega em Curitiba, aqui no Brasil. Esse livro ele foi lançado em 1981 e ele esteve esgotado por 22 anos. Ele só voltou aí a ser comercializado em 2020, quando a editora Arte e Letra, que é a editora dessa edição aqui que eu estou na mão, ela republicou, justamente no ano da pandemia, né? Então esse livro, ele remete muito à pandemia. Quando eu estava lendo, eu via muitos jeitos, assim, das pessoas de lidar, dos jornais, de aparecer coisas milagrosas e falar, não, esse remédio tem que tomar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e jornais falando assim, ah, não, tá acabando e não tá acabando. Então, um desencontro aí de informações e um negacionismo mesmo, é isso que a gente vai ver nesse livro. O livro, ele vai funcionar como uma espécie de diário. Então, a gente vai ter por meses, e cada mês vai ter um título. No livro aparece o mês de outubro, novembro e dezembro, sendo que dezembro é tipo assim, o último mês que aparece é pouquíssimo, assim, eu acho que aparecem 4 páginas de dezembro. E aí dentro do mês vai ser datado como se fosse um diário mesmo, então vai aparecer ali a data, tipo 1 de outubro, 2 de outubro, e assim vai sucedendo pra gente poder entender qual a linearidade da narrativa. Eu separei aqui pra falar um pouco dos personagens, né? Então, a gente tem uma colagem, a gente tem uma variedade de informações para a gente tirar as próprias conclusões, mas muitas das informações que aparecem são recorrentes para criar justamente uma narrativa de cada personagem. Então, por exemplo, a gente vai ter o jornal Comércio Paraná. Esse jornal é super negacionista do começo ao fim da gripe. Ele é muito negacionista e quando eu começar a falar um pouco aí do enredo, vocês vão entender o porquê. A gente vai ter outro jornal também, que é o Diário da Tarde. O Diário da Tarde, no começo, ele fica meio negacionista, falando tipo, que a gripe não vai chegar em Curitiba, mas, né, quando chega o mês da gripe, que é novembro, eles vão se dar conta e vão falar que estão mentindo para eles os dados, enfim. Aí a gente vai ter também uma série de propagandas, então a gente vai ter propaganda de desinfetante, de xarope, vai aparecer muita propaganda mesmo. A gente também tem a Dona Lúcia. A Dona Lúcia, ela é uma sobrevivente da gripe que vai dar os relatos, e os relatos dela são datados como 1976. O livro se passa em 1918. Então é como se o autor tivesse entrevistado aí a Dona Lúcia em 1976 e tivesse inserido no livro. A gente vai ter também um personagem que é um personagem, tipo assim, que ele não aparece muito bem. Na verdade, são só frases aleatórias, quase que como uma poesia, assim. Esse personagem, eu apelidei ele carinhosamente de Taradão. Por quê? Esse personagem, o que ele vai fazer? Durante a gripe, ele vai entrar numa casa aleatória e aí vai ter uma mulher lá enferma
e ele vai fazer coisas com a mulher. Então eu apelidei ele carinhosamente de Taradão por causa disso. E aí outra coisa que a gente vai ter também no meio dessas colagens são anúncios oficiais do governo. Então a gente vai ter o diretor do serviço sanitário falando aí, dando anúncios, falando que a população tem que fazer mesmo, fechando e abrindo lugar, exatamente como foi na pandemia que a gente passou. Então, a gente vai ter a chegada dessa epidemia aí no Brasil. Essa chegada vai coincidir com o final da Primeira Guerra Mundial. Esse livro cita bastante fato histórico, tá? Então, por isso que eu vou ressaltar aqui, porque eu acho importante, né? Vai que a UFSC usa aí os livros pra cobrar coisa à prova de história também. Mas a Primeira Guerra Mundial, ela terminou em novembro de 1918. Então, quando a gripe tá chegando no Brasil, que é outubro de 1918, a guerra ainda tá acontecendo. E isso vai aparecer no livro, vai aparecer pra gente matérias de jornais falando sobre a guerra, né? Falando quem tá ganhando das batalhas, quem tá perdendo, enfim, vai aparecer pra gente isso. Bom, então a gente começa no mês de outubro. O mês de outubro, ele é definido pelo autor, cada mês tem tipo um subtítulo, e ele é definido como alguma coisa. No mês de outubro, a gripe vai chegar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, em 1918, mas ainda não vai ter chegado em Curitiba. E o livro vai mostrar isso pra gente através de matérias de jornal falando que a gripe chegou no Rio de Janeiro, que o pessoal tá ficando doente, e ao mesmo tempo vai aparecer colagem de lugares de Curitiba cheio de gente, aglomerado, e também os jornais de Curitiba vão dar a entender que a gripe ainda não chegou lá. Bom, mesmo a gripe não tendo chegado definitivamente em Curitiba, o diretor de serviço sanitário vai pedir para que as pessoas não saiam de casa, né? Então ele pede o isolamento, mas as pessoas obviamente não vão respeitar isso, né? Quando apareceu o anúncio do diretor de serviço sanitário pedindo para as pessoas não se visitarem, para elas ficarem em casa, vai aparecer uma colagem do Taradão, aquele que eu já citei antes, falando que ele entrou numa casa desconhecida em que a porta estava destrancada e que ele nunca entrou antes. Então ele faz aí ele dá a entender, né, a gente que as pessoas estavam mesmo se encontrando e indo contra o que o diretor de serviço sanitário falou. Então vai começar várias publicações dos jornais. Nesse momento da história, ambos os jornais, tanto o Diário da Tarde quanto o Comércio Paraná, vão ser negacionistas. Vai ter muita desinformação. Então vão começar a falar o que as pessoas têm que beber, o que as pessoas têm que comer. Vão falar que tem que beber limão com água para curar a gripe. Vai começar a aparecer muita desinformação nesse primeiro momento em que a gripe ameaça chegar em Curitiba. E junto com isso vai aparecer um panfleto convidando para uma peça de teatro que vai dar a entender pra gente que as pessoas estão se encontrando, que tá tendo aglomeração sim, que eles estão, mais uma vez, indo contra o que o diretor de serviço sanitário falou. Em paralelo a isso, vai aparecer matéria de jornal pra gente falando sobre a Primeira Guerra Mundial, falando que os aliados estão vencendo os alemães. Só recapitulando aqui, né, não sou professora de história, mas a Primeira Guerra Mundial teve vitória dos aliados, quem perdeu foi a Alemanha, e depois vai ser imposta aí uma série de medidas dos aliados para a Alemanha, que a Alemanha vai ter que fazer, e isso vai aparecer pra gente nesse livro, né, os jornais vão falando pra gente o andamento da guerra. E o Diário da Tarde vai postar uma matéria falando que ninguém morreu, né? Então, falou que as pessoas estão preocupadas, o diretor de serviço sanitário está preocupado, mas ninguém morreu ainda. E aí, o Comércio Paraná vai soltar uma nota falando que eles não conseguiram postar o jornal naquela semana, naquele dia, enfim, porque uma parte das pessoas da equipe ficou doente. Em paralelo a isso, vai aparecer o relato da dona Lúcia falando que toda a casa tinha alguém doente, né? Que muita gente ficou doente, que toda a casa tinha alguém que estava com a gripe. E aí vai vir a primeira medida aí de lockdown, digamos assim, e eles vão fechar os cinemas. Eles vão fechar os cinemas e as casas de diversão. Junto
com essa medida de fechar os cinemas, vai aparecer pra gente a propaganda de um desinfetante. Então, o autor, ele faz muito isso, ele bota uma informação e aí ele traz logo depois outra, que faz a gente criar a nossa própria narrativa. E aí a gente vai ver que as empresas estão a todo custo tentando vender o produto delas, seja desinfetante, seja xarope, seja remédios, qualquer produto, como é a salvação aí para poder combater a gripe. E aí o Comércio Paraná vai soltar uma nota falando que naquele episódio em que grande parte da equipe deles ficou doente, não era gripe. O Comércio Paraná é super negacionista, eles vão ser negacionistas do início ao fim do livro. Em paralelo a isso, a Dona Lúcia vai aparecer falando que ela mesma pegou a gripe, que ela ficou deitada, ardendo de febre, ela vai falar aí dos sintomas. Então, logo depois do Comércio Paraná falar que não era da gripe, vai aparecer aí a Dona Lúcia falando que ardeu de febre e que ficou muito ruim. E aí, a gente vai chegar no dia 26 de outubro, e no dia 26 de outubro vai ser decretado feriado, porque vai fazer um ano que o Brasil entrou na Guerra Mundial, né, na Primeira Guerra Mundial. E logo depois dessa notícia, a gente vai ter uma notícia que os aliados estão ganhando na guerra, né? Que a guerra está avançando e os aliados estão vencendo. E também vai aparecer pra gente a propaganda de um remédio, falando que cura tudo, que é a cura. Então, mais uma vez aí, as empresas tentando vender produto delas. No dia 26 de outubro, também vai ser cancelado o culto, né? Em vista à gripe, que eles não estão acreditando que é a própria gripe espanhola que tá por Curitiba. E aí, bem pertinho dessa propaganda de remédio e falando que cancelou o culto, a Dona Lúcia vai falar que não tinha o que fazer na gripe, que não tinha remédio que servisse, remédio que curasse, que melhorasse, que era meio que sentar e esperar, assim. O jornal Comércio Paraná, ele vai postar uma matéria falando que estão alarmando a população, que as pessoas estão sendo alarmistas e que ninguém morreu de gripe, que só morreram de febre tifoide. Então eles ficam sempre tentando justificar as coisas como se não fosse a gripe, como se as pessoas estivessem só querendo assustar mesmo a população. Bem próximo a essa matéria do Comércio Paraná, vai aparecer uma matéria falando que o Rio de Janeiro está coberto de luto, que muitas pessoas estão morrendo, que a gripe está sendo muito severa no Rio. Então vai aparecer uma matéria do Comércio Paraná, e aí vai ser uma notícia falando que tinham alguns alemães na rua cantando o hino, falando alemão, cantando em alemão, e eles vão falar que é um desrespeito e tal. Isso está intimamente ligado com a guerra, né? A posição que os alemães estavam na guerra fazia com que as pessoas aqui também respeitassem os alemães que estavam aqui no Brasil. Vai aparecer uma matéria sobre uma personagem que é a Ana Urich. Essa personagem, ela foi noticiada antes, falando que ela tentou se matar. E eles vão fazer uma matéria meio que se retratando, falando que o motivo dela ter tentado o suicídio não foi, em hipótese alguma, a gripe, né? O medo da gripe. Então, eles vão tentar justificar que essa tentativa da Ana Urich de se matar não teve relação com a gripe. E eles vão continuar batendo na tecla que ninguém tá morrendo de gripe. E, em paralelo a isso, vai continuar as matérias falando que no Rio a situação tá muito feia, que tá morrendo muita gente. No dia 28 de outubro, a gente vai ter uma matéria falando sobre a higienização nas prisões. Anteriormente, a gente aparece, né, uma matéria falando que as prisões eram os locais mais cheios e eram os locais que deveriam ser desinfetados. E aí vai aparecer uma matéria pra gente, no dia 28 de outubro, falando que um preso um preso bebeu desinfetante. E é exatamente o desinfetante, a marca de desinfetante que aparece propaganda lá no começo. Então, mais uma vez, o livro tem essa ligação aí entre os relatos. Vai aparecer também pra gente o convite de uma missa, falando que é uma missa para que a gripe não atinja Curitiba, né? Que as pessoas não fiquem doentes. Então, o jornal Comércio Paraná, ele vai parar de circular porque todo mundo da equipe está doente.
né? O jornal mais negacionista parando de circular porque as pessoas todas ficaram doentes. E aí a gente vai descobrir também que as visitas aos hospícios foram suspensas. E nesse momento eles vão citar os loucos, né? Quando eles forem falar do hospício. Eu vou até ler aqui, essa daqui é a página em que eles vão citar, essa é a fotinho do hospício. E aí ele vai falar assim: no jardim, o hospício tinha umas peiras, brancos os pés, pintados de cal. Não adiantava, lugar úmido, sempre cheio de lesmas. O louco comia pera com lesma, ficava horas mastigando fruto e bicho, olhando com aqueles olhos. Então ele vai citar esse louco e logo depois vai ter a foto do hospício e aí vai falar a medida que o diretor de serviço sanitário teve de suspender a visita aos hospícios. E aí vai aparecer um relato da dona Lúcia, que tá bem aqui, ó, falando que muita gente ficou com o juízo abalado e alguns nem se recuperaram. Então, o que eu, Maria Luísa, interpretei dessa parte, que foi uma coisa que a gente viu bastante aí na pandemia que a gente passou da Covid, o impacto psicológico que tem tu passar por uma situação dessa, de ficar com medo, de ficar se sentir meio acuado, de não saber o que fazer, né? Tem uma gripe ali, tu não sabe o que tomar, tu não sabe o que fazer, tu não sabe como se prevenir, não tem vacina, ver as pessoas ficar doentes, o medo de ficar doente. Pra mim, esse relato da dona Lúcia retrata isso, o impacto psicológico que uma epidemia, que uma pandemia tem nas pessoas. Vai chegar o dia 30 de outubro e o jornal vai noticiar a vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Junto a isso, o Diário da Tarde vai postar uma matéria falando que o mal atingiu a cidade de Curitiba. E aí, nessa matéria, eles vão dar a entender que eles estavam mentindo esse tempo todo, que eles falaram que a gripe não estava ali, que a gripe não estava ali. Vai entender que, na verdade, a gripe chegou antes. Nesse momento, no dia 30 de outubro, vai aparecer um relato da dona Lúcia falando que faltou caixão. Tinha tanta gente morrendo que faltou o caixão. E aí vai aparecer uma matéria falando daquele alemão lá atrás que eu falei que o jornal reclamou dos alemães que estavam cantando, que eles estavam desrespeitando a pátria, que eles estavam falando em alemão. Eles vão contar, né, o jornal vai noticiar que esse alemão que eles repreenderam lá atrás fez necessidades fisiológicas na porta do Diário da Tarde, que é um dos jornais. E no outro jornal, que é o Comércio Paraná, ele escarrou, né? Então ele tava meio aí se vingando por eles terem repreendido ele lá atrás. Então vai acabar o mês de outubro e aí a gente vai ter a carta de combate à gripe. O que essa carta vai falar pra gente? Praticamente as mesmas medidas do Covid, tá? Vou ler para vocês. Conselhos à população paranaense. É impossível evitar a propagação da epidemia de gripe por não existir um preventivo seguro capaz de evitar a infecção. Aconselhamos, contudo, o seguinte: tranquilidade e confiança nas autoridades sanitárias. Então, o que isso vai mostrar pra gente? Eles estavam até agora indo contra, né, o que o diretor de serviço sanitário estava recomendando. Uma tentativa de fazer com que as autoridades sejam realmente respeitadas. Foi uma coisa que a gente também viu na pandemia, né, que as pessoas não ouviam, não respeitavam o que as autoridades sanitárias falavam. Não fazer visitas e evitar contato com doentes de gripe, porque o contágio é direto, de indivíduo doente a indivíduo são. Enfim, eles vão ter várias medidas, assim, né, de, tipo, manter a saúde. E aí, no final, eles vão falar que a gripe é moléstia muito séria quando descuidada. O doente não deve receber visitas a não ser do médico assistente. E aí, no final, eles vão falar: recomendamos maior rigor na defesa das pessoas idosas e crianças contra a infecção. Então, aí a gente vê a proteção dos grupos aí de risco. E aí, no final, vai ter um aviso falando que a homeopatia, o espiritismo e as ervas não curam a gripe, como nenhuma outra moléstia infectuosa ou parasita. Guarda essa informação aqui do aviso falando da homeopatia e do espiritismo, porque ele vai voltar lá pra frente. Bom, então vai chegar o mês de novembro. O mês de novembro, ele vai ser descrito pelo autor como o mês da gripe. E aí, no início já do mês da gripe, a gente vai ter uma matéria do Diário da Tarde falando que eles estavam mentindo, que as pessoas estavam mentindo para eles, que eles estavam passando informações erradas, que informações estavam sendo omitidas
sobre a gripe. Então, a gente vai tirar a conclusão que a gripe já estava em Curitiba antes e as pessoas não queriam aceitar. Em novembro vai começar a morrer muita gente em Curitiba. E aí vai aparecer o relato da Dona Lúcia falando que morreu muita gente e que ninguém sabe quanto, porque o governo não divulgava os números certos. Em meio a isso tudo, morrendo gente e tal, vai aparecer uma medida que é os cinemas voltarem a funcionar em 3 dias na semana, como se a gripe só contagiasse nos outros 4 dias. E aí no meio disso aparece também uma propaganda de gente procurando pessoa para trabalhar em casa, buscando cozinheira. Então, tava gente morrendo, a gripe tava aí assolando, mas tinha gente que tava preocupado com outras coisas. A Dona Lúcia vai contar pra gente que muita gente saiu da cidade, que as pessoas que tinham dinheiro saíam da cidade. E ela também vai falar que as outras cidades estavam doentes também. Então, e que não tinha pra onde ir, mas as pessoas que tinham dinheiro acabavam saindo de Curitiba. Então, lembra que eu falei para guardar aquele aviso da carta de combate à gripe, dando um aviso, né, que a homeopatia, espiritismo e erva não cura? O Diário da Tarde vai postar uma série de relatos de profissionais rebatendo isso, falando que a homeopatia ou espiritismo curam sim. A Dona Lúcia, então, ela vai contar pra gente o caso específico de uma família que ela conhecia, em que o pai fazia o próprio caixão dos filhos para enterrar eles, e um dia faltou a dele. E aí ela também vai falar que outro casal que morava só os dois e eles não falavam muito com a vizinhança, os dois caíram de gripe e só foram descobrir quando uma vizinha foi lá. Quando esse casal caiu de gripe, a Dona Lúcia vai falar pra gente que por muito tempo ninguém percebeu. E ela vai falar como deve ter sido horrível pra eles, né? Ficar os dois agonizando de gripe. Então, a gente vai continuar e o livro vai continuar contando pra gente sobre o contexto da guerra. E aí, no dia 11 de novembro, vai ser assinado o Tratado de Paz. Bom, o Comércio Paraná, aquele jornal negacionista que a gente já sabe, eles vão soltar uma matéria falando que morre gente todo dia, né? E as pessoas estão falando de gripe, só de gripe, as pessoas só falam disso e tal, e que, pô, sempre morreu gente todo dia e agora só falam de gripe, tudo é gripe. E eles vão falar também que o que tá matando as pessoas são os boatos. Esse jornal, o Comércio Paraná, é uma piada, né? Bom, lembrando que tá morrendo gente, novembro é o mês da gripe, então vai ser aí o mês mais difícil para Curitiba. E aí eles vão vir com uma medida que é: os estabelecimentos podem abrir domingo e feriados. Ou seja, domingo e feriado tá liberado, não passa gripe, ninguém vai pegar doença domingo e feriado, né? Porque o vírus ele não funciona nesses dias, ele tira férias. Vai aparecer outra propaganda pra gente de um xarope, e esse xarope vai falar que ele é o único que cura, que ele é o milagre. E aí, em meio a isso, vai voltar o nosso ilustre Taradão, e aí ele vai dar a entender que ele chupou a enferma. Sim, a casa que ele entrou tinha uma mulher doente. É isso que ele dá a entender pra gente, tá? Pelas coisas que ele fala. E aí ele começa a sexualizar essa mulher que tá ali na cama, enferma. Bom, o Diário da Tarde vai trazer um doutor para falar sobre os sintomas da doença. E os sintomas da doença são bem parecidos com a Covid, vai ter febre, enfim. E aí vai aparecer uma reclamação ao jornal Diário da Tarde falando que o número de finados devido à gripe dobrou. Então, sim, o mês de novembro tá sendo um caos para Curitiba. E aí, depois de aparecer essa informação pra gente que o número de finados dobrou, o Diário da Tarde vai soltar uma notícia falando que os cinemas vão fechar, que a gripe contagia todo dia, né? Lá antes eles tinham liberado os cinemas para abrir 3 dias por semana, e aí agora eles decidem fechar, e aí o Diário da Tarde literalmente vai falar pra gente que a gripe contagia todo dia. Vai aparecer uma frase aleatória no livro, isso acontece também, às vezes aparece uma frase do nada, falando que morreu muita gente. E aí, o ilustre Comércio Paraná
vai aparecer falando que eles se mantiveram calmos esse tempo inteiro porque eles não queriam aterrorizar as pessoas, eles não queriam gerar pânico na população. O Diário da Tarde, ele vai falar pra gente que naquele dia morreram 16 pessoas da gripe. E aí a gente vai ver que vão começar a morrer 24 pessoas por dia. Isso vai ser noticiado pra gente no livro. E vai aparecer também um anúncio de funerária contratando cocheiro. Então, assim, tá morrendo muita gente, tanto que a própria funerária tá precisando de mais funcionário. E aí vai aparecer uma nota do diretor de serviço sanitário falando que quando faltou o caixão, ele mandou fabricar mais para que os pobres e mortos devido à gripe fossem devidamente sepultados. Bom, no meio desse caos todo, o Comércio Paraná vai aparecer pra gente falando que a epidemia tá declinando, né? Que tá ficando tudo certo. Mesmo a gente tendo todas as outras informações de que tava um caos, de que tava morrendo muita gente, o Comércio Paraná vai falar pra gente que a epidemia tá declinando. E aí vai aparecer o dia 16 de novembro pra gente. Esse dia eu separei pra eu mostrar aqui e ler, porque não tem uma forma melhor de explicar ele. Então vai aparecer o relato do taradão, né, do nosso querido, falando assim: os olhos agora semicerrados, a parte interna das coxas, novamente o bico dos seios agora também todo seio branco, telhado enche minha boca. Sim, gente. E a mulher tá doente, tá? Só lembrando que essa mulher que ele está se referindo, ela está doente. E aí vai aparecer essa propaganda aqui, né? Seios, a pasta russa. E aí vai aparecer um relato da Dona Lúcia falando da mulher, aquela do casal que caiu de febre, de gripe e ninguém notou e eles agonizaram. E aí ela vai falar que o que a gente via era a mulher no quintal cuidando de alguma coisa. Muito branca, alta, o cabelo bem comprido, brilhando mesmo quando não tinha sol. A minha interpretação da Dona Lúcia falando tanto dessa mulher e dos relatos aí do taradão aleatórios é que essa mulher em que o taradão entrou na casa é a que a Dona Lúcia está se referindo. E no final vai aparecer o nome dessa mulher. Essa é a minha interpretação, tá? Como esse livro é muito aberto, provavelmente se você for ler, você vai ter uma interpretação diferente da que eu tive. É normal, já é normal em livros com narrativas comuns a gente ter interpretações diferentes. Agora, nesse livro, que ele quer que o leitor crie a sua própria narrativa, interprete do seu jeito, ele mostra os fatos, ele meio que mostra os fatos e quer que tu interprete eles e crie a tua própria narrativa. Então, esse mais do que outros livros, cada um vai ter a sua própria interpretação. Bom, depois disso, depois desse dia aí que eu relatei pra vocês, o Diário da Tarde vai questionar o Comércio Paraná devido àquela matéria que eles postaram antes falando que a epidemia estava declinando, porque, gente, né, óbvio que não era isso que estava acontecendo. E aí vai chegar o dia 19 de novembro e no dia 19 de novembro o número de óbitos pela gripe não vai nem aumentar e nem diminuir. Então a gente vai ter uma estabilização no número de finados devido à gripe. Vai chegar o dia 20 de novembro. Nesse dia, eles vão citar uma greve. Eu, Maria Luísa, lendo as coisas aqui e com o meu conhecimento de história, acho que a greve que eles estão se referindo é a insurreição anarquista que ocorreu no dia 18 de novembro de 1918. Vai aparecer essa matéria aqui no jornal falando: abortou no Rio um movimento grevista sedicioso. O governo está disposto a manter a ordem, custe o que custar. Apesar da censura da imprensa, alguns jornais noticiam que a polícia descobriu um plano de greve com caráter político, tendo surpreendido agitadores exatamente no momento de explodir o movimento. O governo está disposto a manter a ordem, custe o que custar. Reina tranquilidade na cidade, estando a força policial de prontidão. Então, pela data, pelo caráter, né, pela descrição da greve, eu acho que se refere à insurreição anarquista de 1918, que ocorreu no Rio de Janeiro. Agora, pode não ser isso, né? Mas essa é a minha interpretação. Bom, vai aparecer pra gente falando aqui de 13 óbitos
10 são crianças. Então vai mostrar pra gente que as crianças estão sendo muito afetadas por essa gripe. Outro contexto que o livro vai mostrar nesse momento, vai citar, é um anúncio de caldos para os pobres, né? É um anúncio de distribuição de caldo para os pobres enfermos. Então, o que isso me remete é como uma epidemia, isso a gente viu também lá em 2020, como isso impacta as pessoas de uma classe mais baixa, né? Essas pessoas que a maioria delas não conseguiu trabalhar de casa, né? Tem profissões que a gente consegue trabalhar de casa, sim, teve profissões que conseguiram se adaptar, mas quem depende desse trabalho do setor terciário aí, mais de comércio, que geralmente as pessoas que trabalham são de uma classe mais baixa, eles acabaram, né, ficando sem o serviço deles. Então é isso que me remete, o impacto da epidemia nessa classe social mais baixa. Bom, o Diário da Tarde vai noticiar pra gente que um homem, do meio do delírio da febre, vai fugir de casa. Então a coisa tá feia mesmo. E aí o Comércio Paraná, como sempre, sendo um jornal super inconveniente, eles vão fazer uma matéria divulgando a vida social. Eles vão falar que eles estão com saudade das noitadas milagrosas. Então, enquanto um jornal tá tendo credibilidade e passando as informações, o outro tá assim, ó, o Comércio Paraná não tá nem aí, ele tá divulgando o que ele quer. Bom, em meio a tudo isso, já que é o mês que a gripe está mais em evidência, vai ter propaganda de remédio milagroso. Isso acontece bastante, aparece bastante no mês de novembro. E aí, o Comércio Paraná vai lançar uma notícia falando que estava tendo uma aglomeração em um lugar lá determinado e os vizinhos denunciaram, a polícia foi lá, e enfim. Então, o que a gente vai tirar de conclusão disso? As pessoas estão morrendo, a gripe está contagiando e mesmo assim as pessoas estão se encontrando. Bom, vai aparecer pra gente um comunicado do diretor de serviço sanitário falando que tá morrendo muita gente, tá morrendo tanta gente que os coveiros estão ficando fadigados. Vai aparecer pra gente também mais frases do querido Taradão. E aí ele vai revelar pra gente que a mulher que ele tá pegando é casada. Então, a partir, né, desses relatos dele, juntando com os relatos da Dona Lúcia, daquele casal que caiu de gripe e que ninguém viu, porque daí o que ela vai contar desse casal? Que o marido, ninguém conhecia eles direito, que a mulher eles viam, mas que o marido eles raramente viam, que ele estava sempre fora de casa e ninguém sabia no que ele trabalhava. Então, o Taradão vai falar pra gente estar pegando uma mulher casada e pela evidência do livro, pelo foco do livro, nessa história da Dona Lúcia, especificamente dessa mulher, eu particularmente entendo que tem uma relação entre os relatos. Bom, vai ser noticiado pra gente as imposições dos vencedores da guerra sob a Alemanha. Dia 27 de novembro de 1918, vai aparecer pra gente uma manchete falando que o Chile e o Peru estão em eminência da guerra. De guerra, né? É literalmente só uma manchete, é só isso aqui. Isso aqui já se refere a outra coisa. Então, é uma informação que só aparece aí pra gente. No dia 29 de novembro, eles vão fechar os postos médicos e vão autorizar as farmácias a darem remédios de graça. E aí, uma coisa que eu acho importante citar é que os jornais, ao longo do livro, eles vão noticiar pra gente morte de algumas pessoas. Por exemplo, aqui, eles estão noticiando uma morte. E aí, aqui, por exemplo, eles vão falar: Josefina, a distinta família Jardim vem sendo cruelmente ferida pela impiedosa epidemia que tantas lágrimas tem ao nosso povo arrumado. Dias atrás, noticiamos o falecimento de um filho do senhor Telemanco Jardim. Fato esse que exaltou de tal forma que, no delírio da febre, quando atacado também do mal, abandonou o lar e se foi deixar morrer.
abandonado e só à beira da cascatinha de Santa Felicidade. É implacável, a morte paira ainda sobre o lar infeliz e arrebata a gentil menina Josefina, primogênita do malogrado cidadão e que contava apenas 7 anos de idade. O enterro da desventurada criança realizou-se hoje às 15 horas, saindo do ferretro da rua Carlos de Carvalho, número 8, para o cemitério municipal. E aí aqui tem uma foto, né, uma imagem, um retrato, que dá a entender que é a tal da Josefina. Aqui eles também vão citar aquele que eu falei, que foi noticiado lá atrás, que ele tinha fugido no delírio da febre, ele é da mesma família da Josefina. Bom, no dia 30 de novembro, o Diário da Tarde vai noticiar pra gente que os bondes vão voltar com o horário de funcionamento normal. E aí, o dia 30 de novembro, que eu gostaria de ler pra vocês, tem um relato do nosso querido amigo Taradão, que ele vai falar: mas sempre terei diante de mim a visão de eu abrindo a porta, a casa vazia, seu corpo de loura plumagem. Então a gente vai dar a entender aí que essa mulher que ele está se aproximando é loira, igual a mulher que a dona Lúcia falou lá atrás. Sem voltar, diante de mim a cidade vazia, silenciosa nestes dias de gripe. Ninguém me viu, ninguém me verá. E aí a dona Lúcia vai falar que ela, a mulher, nunca mais ficou com o juízo perfeito. Passava uns tempos boa, teve um filho, criança linda. De repente, dava assim como uma tristeza nela. Saía a andar sozinha pelas ruas, sempre com um vidrinho de veneno nas mãos. Nunca largava o veneno, mesmo quando estava normal, alegre com o marido e o filho. Pela ordem das coisas, eu entendo que essa mulher que ela está se referindo é a mulher de quem o Taradão entrou na casa e, né, abusou praticamente, porque a mulher estava ali enferma, não estava em condições, né? Bom, o mês de novembro vai finalizar no livro e aí vai aparecer pra gente os óbitos da gripe. Fonte desse número de óbitos é o Diário da Tarde. Bom, antes de começar o mês de dezembro, vai aparecer pra gente essa parte aqui, bem religiosa. Esse livro vai falar bastante da religião, né? É uma das coisas que as pessoas se apegam, né, nesses momentos de não saber o que fazer. Aqui aparece uma espécie de reza pra gente que é: Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, livrai-nos, Senhor da peste e de todo mal. Quando o relógio der horas, dirá os seguintes jaculatórias: por vossas chagas, por vossa cruz, livrai-me da peste, divino Jesus. E aí a gente vai chegar no mês de dezembro, que é apelidado aí pelo autor como a última letra do alfabeto. A primeira notícia que a gente vai ter no mês de dezembro é que os cinemas voltaram a funcionar. Aqui no número de óbitos, a gente vai ver que ainda está morrendo gente, que no dia 30 de novembro morreram 8 pessoas. Mesmo assim, no dia 1º de dezembro, a gente vai ter a notícia divulgada pelo Comércio de Paraná que os cinemas voltam a funcionar no próximo dia, então no dia 2 de dezembro. E aí, no dia 2 e 3 de dezembro, vai aparecer pra gente matérias falando que um louco matou 4 pessoas no hospício. As matérias vão ter um desencontro de informações, porque um jornal vai falar que ele tinha 22 anos, o outro jornal vai falar que ele tinha 32. Então, né, a gente não sabe. Mas o que vai aparecer pra gente é: a primeira matéria que a gente tem do dia 2 de dezembro é do Diário da Tarde, falando que no hospício de alienados, um louco mata 4 pessoas. Desenrolou-se ontem no hospício NS da Luz uma cena terrificante que teve como protagonista um infeliz demente ali recluso. Manuel de Campos, de 22 anos de idade, fora recolhido àquele estabelecimento há muito tempo, mas desde 5 anos que não tivera acessos de loucura, vivendo por isso solto pelas alamedas do jardim do hospício. Andava por ali abobado, sem que alguém pudesse um dia augurar a cena horrível que ele foi causador ontem. Seria 6:30 da manhã que tivera gripe e se achava exaltado pela febre. Tomando de furioso acesso, ao encontrar um dos reclusos, que era aleijado e usava muletas, de uma dessas se apoderou, vibrando-lhe forte pancada no crânio. Caindo
exanime o primeiro, o louco avançou sobre outra vítima. Era este o cozinheiro do estabelecimento, que procurou defender-se com um braço. Baldado foi seu esforço, pois que recebendo pancada violenta caiu também sem vida. Numa ânsia de matar, olhos injetados de sangue a faiscarem o louco, sempre com a trágica moleta já rubra e cheia de massa encefálica de suas vítimas, saiu em busca de outros. Enquanto os que encontravam o louco desferia pancadas. E naquele aranzel, naquela confusão que se estabeleceu, irmãs da caridade fugiram. Velhos mendigos ali reclusos se ocultavam. Até que, após uma luta perigosa, o infeliz demente foi subjugado pelos empregados Pandelis Retes e Paulo Kopf, que o puseram em camisa de força, recolhendo-o a uma cela. Entretanto, no solo, em meio da confusão de sangue, jaziam cadáveres de 4 pessoas. Então, o que vai dar a entender é que, num delírio de febre, que eles vão falar ali pra gente que foi que ele teve gripe e se achava exaltado pela febre, o louco do hospício vai matar 4 pessoas. Bom, agora a gente vai chegar nas páginas finais. Aqui nas páginas finais, a gente vai ter um relato da Dona Lúcia falando que, sobre aquela mulher que ela estava falando antes, ela vai falar: até que um dia tomou veneno na rua, morreu, acharam ela já morta. Foi muito tempo depois, acho que foi lá por 30. E aí vai aparecer aqui um panfleto, né, uma propaganda de missa da Clara Margarete Heisler. Então, dá a entender que, que essa missa se refere à moça que ela estava falando, que provavelmente é a mesma moça que o Taradão pegou. E aí, depois vai aparecer outro relato da Dona Lúcia falando: moça bonita, solteira, morreu na gripe, não resistiu à febre forte. Muito branca, alta, cabelo loiro bem comprido, morreu na gripe. E a gente vai ter mais, né? Vai ter outro relato da Dona Lúcia falando: não, ela morreu na gripe. O marido se salvou, mas ela morreu. Viu o corpo, bonita, muito branca, cabelo branco, de tão loiro, mortalha branca. E aí vai aparecer de novo isso da tal da Clara Margarete Heisler. E aí a Dona Lúcia vai aparecer o último relato dela, que é praticamente o que fecha o livro que ela vai falar. Não, na época ela não era casada. Moça bonita, solteira, muito branca, loira. Casou, teve filhos, mas nunca ficou certa da cabeça. Tinha períodos de lucidez. Casou depois da gripe, teve filhos, mas nunca ficou certa da cabeça. Ou seja, os últimos relatos da Dona Lúcia vão se confundir, que vai dar a entender a gente que impactou, né, mesmo a memória dela, né? Isso aconteceu muito na época da Covid, das pessoas terem a memória impactada. E aí a gente vai chegar no final do livro e no final vai ter esse relatório de mortos da gripe aqui. Ó, vou mostrar bem pra vocês. E, gente, é isso. Esse é o mês da gripe. Eu espero ter ajudado você a entender melhor. Sei que as informações podem ter se confundido um pouco. Por esse livro ter uma narrativa super diferente, ele é considerado um romance experimental. Então, passar a informação dele é um pouco difícil, até porque tem a questão da interpretação mais pessoal, né? Como ele tem essa característica de deixar tudo muito em aberto para você interpretar, né? Então, ele pode ter confundido um pouco as informações. Mas eu espero ter ajudado. Eu acho que o mais importante sobre esse livro é saber que ele se trata sobre a gripe espanhola em Curitiba. Acho que essa é a informação, assim, tipo assim, a mais importante. E aí, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a experiência da sociedade em meio a essa gripe, a essa epidemia que ninguém sabe o que fazer. Dá pra fazer muito paralelo com a pandemia que a gente passou. Não sei se a UFSC botou por conta disso, talvez tenha sido sim. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar todas aqui embaixo. Lá no Instagram eu sempre tô falando quando eu vou postar vídeo, quando vai sair. A gente tá aqui com 4 de 6, então faltam só 2 aí pra UFSC. Eu queria desejar para os vestibulandos uma boa prova, bons estudos, boa sorte e a gente se vê por aí. Beijos, muito obrigada!